Ucrânia confiante em trajetória de conquistas contra Moscovo, mas tensão promete aumentar na fronteira com a Bielorrússia. Ex-primeiro-ministro sueco Stefan Löfven eleito presidente do Partido Socialista Europeu. Explosão em mina de carvão no norte da Turquia faz pelo menos 40 mortos e mais de uma dezena de feridos. Apesar dos obstáculos, o presidente da Ucrânia espera manter a trajetória de conquistas contra a Rússia. O homólogo russo anunciou, entretanto, que a mobilização militar terminará em breve e que as novas tropas começarão a chegar à linha da frente. Sim, eles ainda têm pessoas para os seus ataques. Eles ainda têm a oportunidade de aterrorizar as nossas cidades, todos os europeus, de chantagear o mundo. Mas eles não têm hipótese, porque a Ucrânia está a avançar. Apesar de registrar várias baixas, em Kharkiv, no leste da Ucrânia, prestou-se homenagem a soldados mortos no campo de batalha. A guerra continuará a ceifar vidas. Os Estados Unidos e a Alemanha vão fornecer ainda este mês à Ucrânia um sistema antiaéreo para neutralizar ataques russos. Enquanto isso, o presidente da Bielorrússia classificou o Ocidente e a Ucrânia como uma ameaça para o país e pediu ajuda a Moscovo. Alexander Lukashenko é acusado de cumplicidade com Vladimir Putin. Abriu a porta às tropas russas para tomarem posições em zonas junto à fronteira com a Ucrânia. Do lado oposto, as tropas ucranianas continuam a preparar-se para o caso de uma agressão. Era o candidato único e, sem surpresas, o ex-primeiro-ministro sueco Stefan Löfven foi eleito presidente do Partido Socialista Europeu durante o congresso que arrancou esta sexta-feira em Berlim. Löfven mostrou-se preocupado com a questão da segurança na Europa e as alterações climáticas. Também se manifestou sobre as desigualdades crescentes ou o avanço da direita radical. Desafios para os quais assegurou estar à altura. Vamos mostrar às pessoas que o extremismo não é o caminho. É a política prática e a política brilhante é aquela em que estamos juntos. E quando estamos divididos, somos mais fracos. E é precisamente isso que a extrema-direita quer. Stefan Löfven vai substituir o búlgaro Sergei Stanishev, que estava na liderança do Partido Socialista Europeu desde 2011. Pelo menos 40 pessoas morreram por causa de uma explosão numa mina de carvão no norte da Turquia. Os números foram avançados pelo ministro do Interior e têm vindo a agravar-se nas últimas horas. Há registro de mais de uma dezena de feridos, alguns em estado grave a receber tratamento hospitalar. Várias equipas de resgate deslocaram-se para o terreno para tentar trazer à superfície, com vida, pessoas bloqueadas no interior da estrutura. No momento da explosão, 300 metros abaixo da entrada da mina, encontravam-se no interior da mesma 110 pessoas. 58 conseguiram sair pelo próprio pé ou acabaram por ser resgatadas. A explosão terá sido provocada por gases inflamáveis, de acordo com uma avaliação preliminar avançada pelo Ministro da Energia. O presidente turco desloca-se este sábado ao local. Foi aberto, entretanto, um inquérito sobre o incidente na mina que pertence à empresa estatal Turkish Hard Coal Enterprises. Uma greve dos professores paralisou algumas escolas na sexta-feira na Hungria. Milhares de pessoas manifestaram-se na capital do país, Budapeste, exigindo ao governo melhorias no sistema de ensino. O executivo de Viktor Orbán prometeu aumentar os salários dos professores. No entanto, estudantes e professores dizem que isso não chega, é preciso fazer mais. Esta professora formou-se há 2 anos e diz que tem de trabalhar em 2 escolas. É como uma casa do terror, pois ela não quer continuar a sua vida inteira nesta situação. Os manifestantes exigem que o executivo faça uma reforma no sistema educacional do país. Para estes estudantes e docentes não bastam os aumentos de salários prometidos. Há muitos professores que abandonaram a profissão porque as condições eram péssimas.
É verdade que eu trabalhava demais, mas podia divertir-me muito com as crianças, mas eu trabalhava em condições muito más, com livros didáticos muito maus e estava muito cansado. Estava a trabalhar muitas horas extraordinárias e com um salário muito baixo. A manifestação deslocou-se da Praça dos Heróis até o Ministério do Interior, em Budapeste. Foram registados protestos em outras cidades por toda a Hungria. Está marcada uma grande manifestação nacional em defesa do sistema de ensino do país para o dia 23 de outubro. Em menos de 24 horas começou e terminou o julgamento dos agora assassinos confessos da jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia. O juiz condenou os irmãos de Giorgio a 40 anos de prisão. Alfred e George tinham-se declarado inocentes até esta sexta-feira. Vince Muscat escapou ao julgamento por confessar a coautoria da explosão do carro da jornalista em 2017, assinou um acordo e encontra-se a cumprir 15 anos de prisão. De manhã, na abertura da primeira sessão do julgamento, os dois irmãos voltaram a declarar-se inocentes. À tarde, pediram para mudar o estatuto e declararam-se culpados. Daphne Caruana Galizia teve morte imediata com a explosão de uma bomba colocada debaixo do assento no carro que conduzia. Faz este domingo precisamente 5 anos. A repórter investigava na altura as ligações da classe política maltesa aos Panama Papers, descobrindo vários casos de corrupção e escândalos envolvendo a máfia. O Ministério Público alega que os dois irmãos foram contratados por Jorgen Fenes, um homem de negócios maltês com ligações ao governo. É um processo separado que ainda não começou a ser julgado. 1/3 das mulheres da União Europeia, em média, já foram vítimas de violência física ou sexual. A indústria da moda é o palco de muitos casos e ex-modelos são alguns dos rostos por detrás das estatísticas da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais. Vítimas de várias nacionalidades deram o seu testemunho numa conferência sobre violência contra as mulheres quarta-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Estamos a combater não só o abuso sexual por parte de homens predadores poderosos, alguns deles ligados ao crime organizado, mas também contra um sistema legal que nos impede de obter justiça. A violação e outros crimes sexuais destroem o nosso sentido de identidade, segurança e confiança nos outros. A sueca Ebba Karlsson é uma das modelos que escreveu um livro sobre a sua experiência de violação e está disposta a partilhar alguns conselhos. Talvez o melhor seja contactar uma organização de ajuda e pode encontrá-las nos sites na internet. Isso é a primeira coisa a fazer. Também têm de saber que a culpa não é delas e que não estão sozinhas. Quando comecei a partilhar o meu livro, apercebi-me de que não estava sozinha, que havia de facto muitas mais pessoas nesta situação e reunimos-nos, porque precisamos de fazer algo, precisamos de fazer alterações às leis para que pessoas como nós possam ser protegidas. Em março passado, a Comissão Europeia propôs tratar a violência baseada no género como um crime particularmente grave com uma dimensão transfronteiriça. A nova diretiva está agora a ser analisada pelos eurodeputados e deverá definir sanções penais mínimas e questões como o período ao fim do qual estes crimes prescrevem. Para uma advogada francesa, a justiça é lenta e desigual na União. É imperativo que o processo legal e os agentes de apoio às vítimas possam intervir rapidamente. Ou seja, quando uma vítima apresenta uma queixa, esta deve ser de imediato tratada, com o processo a ser imediatamente transmitido ao Ministério Público e com uma resposta criminal adaptada ao facto da vítima ter feito a denúncia. Precisamos de uma harmonização a nível europeu e talvez internacional mais tarde, para dar um impulso à legislação. A atual proposta de diretiva inclui medidas para prevenir e julgar eficazmente os crimes, incluindo o assédio através da internet. Terá ainda de ser adotada pelo Parlamento e o Conselho da União Europeia para entrar em vigor. Satisfeitos? Com o sentimento de missão cumprida. Os 4 astronautas da Crew 4 da cápsula Dragon Freedom da SpaceX voltaram esta sexta-feira à Terra. Estiveram quase 6 meses no espaço a conduzir experiências científicas, incluindo o desenvolvimento de uma retina humana artificial. Foram, entretanto, substituídos por outra tripulação. A cápsula mergulhou no Oceano Atlântico, nas águas da Flórida, nos Estados Unidos, cerca de 5 horas depois de deixar a Estação Espacial Internacional. A bordo estavam os astronautas da NASA Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, juntamente com a astronauta da Estação Espacial Europeia, Samantha Cristoforetti.
Os astronautas foram recebidos em Houston.